Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bora pra cima para mais um vídeo Tacar Fogo na Serra dos Filistas. Estamos aí na nossa série Ezequiel, capítulo de número 36. Já pegue aí tua Bíblia, abra ela em Ezequiel, capítulo 36. Hoje iremos falar um pouco sobre o versículo 23. Amém? Já pega aí sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36, versículo de número 23. Bora pra cima, vamos crescer aí. E depois desse vídeo estaremos encerrando o nível de número 142. Para você que está chegando agora aí no nosso canal, você quer saber o que é esse negócio de nível em nível, eu separei uma playlist, deixei lá um caminho para todas as pessoas que querem crescer espiritualmente, querem aumentar a sua intimidade com Jesus e precisam de conteúdo para crescer, para se desenvolver. Tem uma playlist com 141 louvores, 142 louvores, 142 frases de reflexão, 142 mensagens bíblicas depois desse vídeo de hoje, tá? E você que quer se aperfeiçoar, eu também ofereço um curso a partir disso aqui, tá bom? Louvor, frase e palavra, tá? Eu também ensino você a pregar, tá bom? Te explico as regras da pregação, como funciona, uma metodologia aí para você ler a Bíblia de uma forma mais facilitada. Essas 5 coisas você aprende no nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, para a glória de Deus. Então, primeiro, todos os louvores da harpa. Segundo, frases de reflexão para melhorar o seu jeito de pensar e de agir. E a Bíblia, versículo por versículo, e também ensinando aí, compartilhando com você as regras da pregação e uma metodologia mais facilitada para você ler a Bíblia toda de uma forma mais fácil. Amém? Bora pra cima tacar fogo. Eu quase esqueço. Hoje eu vou estar apresentando este livro aqui, ó, para você. Irmão Cleber, eu quero ganhar esse livro na faixa. Como funciona? Primeiro, para você ganhar esse livro na faixa. Primeiro, se torne um aluno do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, tá bom? Esse é o primeiro pré-requisito. Se você já é aluno, não precisa. Segundo pré-requisito, veja aí 3 pessoas na sua convivência, na sua igreja, na sua casa, na sua escola, enfim, mais 3 pessoas que também desejam, que querem crescer na presença de Deus. Aí toda sexta-feira estaremos fazendo um sorteio para quem cumprir esses pré-requisitos aí. E dentro desse sorteio a gente vai ver se você pode ser esse ganhador. Mesmo que você não ganhe agora, provavelmente nos sorteios seguintes você irá ganhar. Porque toda a semana, para quem cumprir esses pré-requisitos aí, estaremos fazendo esse sorteio. Beleza? Bora pra riba, tacar fogo na seara dos filistas. E os irmãos aí, se ouvir um chororô, um pouco da minha criança, do meu bebê, porque hoje ele tomou vacina dele, tomou 4 agulhadas, e por isso ele tá meio choroso assim, tá bom? Qualquer choro é por causa disso. Vamos pra cima! Você é uma benção. Bora crescer na presença de Jesus. Aleluia! Vamos lá. Abre aí sua Bíblia. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 23. Vamos lá. Versículo 23 diz assim, ó, do capítulo 36. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual
profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Amém? No vídeo anterior de mensagem bíblica, nós falamos um pouco sobre o versículo 22, né? Que tem as seguintes expressões. No versículo 22, a gente trabalhou a expressão: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Entenda, Deus aqui, ele levanta outras nações para maltratar seu próprio povo, para humilhar seu próprio povo. Ou seja, seu povo desobedeceu, seu povo agora não está mais ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Então Deus levanta outra nação para poder maltratar o seu povo. É isso mesmo. E não é a primeira vez que Deus fala que faz esse tipo de coisa, tá bom? Você vai ver em Romanos, capítulo 9, versículo de número 17. Deixa eu aqui abrir e ler rapidinho para você. Romanos, capítulo 9, versículo 17. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade, tá bom? Romanos 9, 17. Olha o que está escrito, ó. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó. Para quê? Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus aqui, ele mostra na sua palavra porque que ele levantou Faraó. É isso mesmo. Não foi Satanás. Está escrito aqui, Deus levantou Faraó. E você se lembra quem foi Faraó para o povo de Israel, né? O que mais maltratou, o que mais massacrou quando este não queria ouvir a voz de Deus, quando esse abandonou a Deus. Repare bem que o próprio Deus diz que levantou Faraó. Porém, não era só para maltratar o seu povo, mas também, olha os propósitos no texto, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, primeiro, Deus levantou o Faraó. Segundo, para mostrar nele o poder de Deus. E terceiro, para fazer o nome dele conhecido. Aqui Deus também levanta nações para maltratar o seu povo, tá bom? Por quê? Porque infelizmente, por causa do seu povo, o nome de Deus estava sendo profanado. Então aqui a gente já aprende uma coisa: todas as vezes que nós desobedecermos a Deus e não quisermos ouvir a sua voz, Deus sempre vai levantar pessoas, às vezes, pior do que a gente, para nos maltratar, nos humilhar. Isso mesmo, quando a gente se torna surdo à voz de Deus. Foi exatamente isso que Deus ele fez com seu povo. Porém, ao mesmo tempo, quando este povo começa a ouvir Deus novamente e se arrepende, através do povo, que no caso o texto que eu usei de Romanos, através de Moisés, Deus ele começa a manifestar o seu poder e fazer o nome dele conhecido. O faraó foi apenas um objeto para Deus usar Moisés e fazer o poder de Deus ser conhecido em todo o Egito e também o nome de Deus ser conhecido em todo o Egito. Então é isso que acontece quando você ouve a voz de Deus. Você é o instrumento de Deus para a manifestação do poder de Deus, em primeiro lugar, e segundo, para fazer o nome de Deus conhecido. Trazendo mais para o nosso cotidiano, fazer aí a palavra de Deus ser conhecida e não profanada, tá bom? Então Deus levanta algumas pessoas para nelas mostrar o seu poder
e fazer o nome dele conhecido. Primeiro, Deus levantou o Faraó. Segundo, para fazer o seu poder conhecido. Terceiro, para fazer o seu nome conhecido. Coisa interessante, Deus gosta de fama, hein? Olha, Deus quer que você é famosinho. Vamos continuar aqui, nessa parte introdutória. Versículo de número 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Observe que Deus deixa claro que ele não está fazendo isso, ou seja, não está salvando o seu povo por causa do povo. Ele está fazendo isso justamente por causa do seu nome. Olha o quanto Deus ele gosta de deixar o nome dele limpo na boca das outras nações. O nome dele puro na boca das outras nações. Então ele mostra, ele deixa nítido aqui no texto a intenção dele. Eu estou fazendo isso aqui, Israel, não é por causa de vocês. O que vocês fizeram foi profanar o meu nome e fazer com que outras pessoas profanassem meu nome. Mas eu vou fazer isso aqui é para limpar meu nome de novo. E aí você vê algumas recomendações na Bíblia Sagrada, recomendações essa com respeito ao nome. Será que nós deveríamos também se preocupar com o nosso nome? Olha o que Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 1 vai dizer. Olha só, Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Olha só, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Perfume mais caro, pensou? Aí, e olha que tem perfume caro. Já pensou nesse perfume mais caro? Ter um bom nome é melhor do que ter um perfume como esse. Ter o cheiro desse perfume. Ter um bom nome é melhor do que ter a fragrância desse perfume na mente das pessoas. E aí a Bíblia também continua nos dando recomendações com respeito ao bom nome. Observe Provérbios capítulo 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Vou ler de novo isso aqui que é forte. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Isso diz Provérbios capítulo 22, versículo 1. E aqui vem uma pergunta, como é parte introdutória, não vou aplicar porque isso aqui eu já apliquei. Mas só uma pergunta para você refletir. Como está seu nome na boca dos outros? Você está cuidando dele? Devemos nos preocupar com isso. E aí chegamos agora no versículo de número 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Coisa interessante aqui, antes de chegar em outras nações, profanar o nome de Deus nas outras nações, falando-se do povo crente, é óbvio que o pecado ele foi se proliferando, o pecado foi aumentando no meio do povo de Deus. E é interessante que para o pecado aumentar, eu tenho que ver alguém pecando e automaticamente ser atraído por isso e também fazer o mesmo. Ouvir alguém pecando e automaticamente ser atraído por isso e fazer o mesmo. Só que também tem a parte de que a própria pessoa peca e ela não se contenta em pecar sozinha. Não se contenta em pecar sozinho. E o que ele faz? Ele quer tentar persuadir outras pessoas a pecarem juntamente com ele e com ela.
Era exatamente isso aqui, foi exatamente isso aqui que aconteceu no meio do povo de Israel. Começou com um pecando, daqui a pouco foi para 2, daqui a pouco foi para 3, daqui a pouco foi para 4, e começaram a se persuadir um ao outro. Ao invés de se persuadir para obedecer a palavra de Deus, começaram a se persuadir para pecar. Aí no meio deles o pecado estava tão grande, mas tão grande, que as outras nações olhavam para o povo de Deus e falavam: não é povo de Deus? Mas eles estão fazendo coisas piores do que a gente. Eles não é o povo santo, não é o povo separado, mas estão fazendo coisas pior do que a gente. Olha que coisa interessante. Quando você observa como começa o pecado, que não vem das outras nações para Israel, mas do próprio Israel praticando o seu pecado, sabendo que é errado, a gente começa a perceber que o que mais desvia crente da palavra de Deus não é não crente, é o próprio crente. Eu vou de novo. O que mais desviou Israel da palavra de Deus, o israelita da palavra de Deus, foi o próprio israelita. Não foi gente de outra nação. É que cabe uma reflexão para nós. Repare o que mais desvia crente hoje. O que mais desvia crente hoje é justamente crente desviado. Caso você não queira acreditar, eu vou te provar. E crente desviado não está fora da igreja. Tem muitos deles que estão na igreja. É crente que a liderança já cansou de falar aonde eles estão errando. Eles não consertam seus erros. Automaticamente não toma disciplina nenhuma. E quando não toma disciplina nenhuma, tem gente vendo isso. E essas pessoas que estão vendo, por enxergarem que esse tal não recebe disciplina nenhuma, começam também a fazer o mesmo. Fora quando este ainda começa a persuadir na conversa algumas pessoas a fazer o mesmo. Fora quando este começa a chamar outros crentes para ir pecar em alguns lugares que ele ou ela está indo. Então aqui a gente já começa a aprender que o que mais desvia crente é crente desviado. Não é o mundano. Às vezes o mundano até respeita você. O mundano até te ouve quando você fala da palavra de Deus. Mas o crente desviado, como ele na cabeça dele já conhece tudo que você vai falar, ele não quer te ouvir. E ainda começa a persuadir outras pessoas a não perderem tempo com isso. E querendo ou não, para esses crentes aí, que ao invés de trabalharem em prol ao reino, para levar pessoas, mais pessoas ao reino, estão trabalhando contra, pode acreditar, se quem peca tem sua consequência, você crente desviado, que está trabalhando contra o reino, a consequência vai ser dobrada. Primeiro, por causa das suas atitudes. Segundo, porque você está influenciando mais crentes e não crentes a se afastarem de Deus. Então você que conhece um crente que ao invés de consertar a sua vida, ele está trabalhando contra o reino e ele ainda está persuadindo pessoas, crentes e não crentes, a se afastarem de Deus, se afaste você dessa pessoa. Porque esse é um conselho bíblico, principalmente do apóstolo Paulo. Se afaste de todos aqueles que se dizem irmãos, mas são avarentos, ladrões, prostitutos, enfim, é uma lista de pecados. Ele mesmo diz, o apóstolo Paulo, eu não digo para você se afastar do mundano que ainda pratica essas coisas e não conhece a palavra de Deus, mas digo para você se afastar do irmão que, se dizendo irmão, pratica esse tipo de coisa. Peca e peca e peca e não se arrepende. Então guarde isso. O
que mais desvia crente é crente desviado. Por isso, se desvie desse crente. Amém? Vamos continuar. No versículo 23 ainda, na expressão, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Quando eu for santificado aos seus olhos. Vamos ler aqui apenas um texto de alguém que viu a santidade de Deus e como essa pessoa ficou. Alguém que viu a santidade de Deus e como ela ficou. Observe bem. Isaías 6, do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que Isaías, quando tem um encontro com o Senhor, com a santidade de Deus, olha o texto, os olhos dele vê a santidade de Deus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quando ele manifesta a sua santidade para Isaías, produz no homem Isaías temor e arrependimento. Olha que coisa interessante. O nome de Deus aqui sendo profanado como se fosse qualquer um, sendo maltratado como se fosse qualquer um. Mas Deus diz que vai mostrar a sua santidade, o quão o seu nome é terrível, o quanto a sua presença é terrível, e ele vai mostrar tanto para as outras nações como para o seu próprio povo. Ele diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos, eu vou mostrar para esse povo quem sou eu. Eu vou mostrar para as nações vizinhas quem sou eu. Eu vou mostrar para o meu povo mais uma vez quem sou eu. Irmão, Deus já provou várias vezes na sua palavra que quando um homem ele tem um encontro com Deus, nunca mais a sua vida é a mesma. Quando um homem ele tem um encontro com Deus, com a sua santidade, nunca mais a sua mente é a mesma, nunca mais a sua alma é a mesma, nunca mais o seu ser é o mesmo. Isaías aqui, ele costumava apontar todos os pecados do povo sendo um profeta, mas quando ele teve um encontro com Deus, pode acreditar, ele não enxergou pecado de ninguém.
mas ele enxergou nítido o seu próprio pecado, ao ponto de dizer: não é mais ai de ti, agora é ai de mim, que vou perecendo. Por que, Isaías? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram. E quando os nossos olhos contemplam a santidade de Deus, a nossa mente muda, a nossa boca muda, a nossa alma muda. Quer saber de fato quem teve um encontro com Deus e quem não teve? Observe o quanto essa pessoa teme a Deus, o quanto essa pessoa respeita a Deus e o quanto essa pessoa se arrepende diariamente das coisas erradas que ela pensa, que ela sente, que ela fala e que ela faz. Todas as pessoas que conhecem de fato a Deus, a sua santidade, primeiro, elas o temem. Segundo, por causa do temor, se arrependem diariamente das coisas erradas que faz, que fala, que pensa, que faz. Não é só Isaías que tem esse tipo de atitude quando contempla a santidade de Deus. Você vai ver que inúmeras vezes na Bíblia Sagrada, quando o homem teve o encontro com Deus, a sua vida foi transformada, foi mudada. Você lembra de Jacó? Até o momento Jacó não tinha tido nenhum encontro com Deus, mas de repente aquele foi o seu encontro com Deus. Ele deixa passar todos os seus animais, sua família, toda a sua riqueza, e de repente aparece um anjo, uma teofania, que começa a lutar com Iacov, aquele que agarra com Jacó. E ele batalha com aquele anjo a noite inteira. E o anjo desloca a juntura de sua coxa e fala: o que você quer? E ele responde: me dê minha bênção. Eu só te largo quando você me der minha bênção. Jacó estava disposto a dar a sua vida por causa da sua conversão, por causa da sua mudança, porque todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Deus, elas querem transformação, elas querem mudança, elas não admitem viver da mesma forma, elas querem o temor pleno em seu coração, elas querem uma mudança, uma metanoia, elas querem uma transformação mental, emocional, elas não conseguem viver a mesma vida quando tem um encontro com Deus. Por isso eu quero dizer para você que através dessa palavra você tenha um encontro com Deus, que pare de profanar o nome de Deus através das suas palavras, através dos seus pensamentos, das suas emoções, que você ame a palavra de Deus e possa descobrir nela o que você está fazendo, que está agradando a Deus, e o que você está fazendo e não está agradando a Deus. Quando o povo de Deus começa a profanar o nome de Deus, quando as nações começam a profanar o nome de Deus, Deus então intervém e mostra a sua santidade para o seu povo e para as nações vizinhas, mostrando quão terrível é o seu nome. Ele faz o que ele quer e quando ele decide fazer, ninguém pode impedir. Então que através dessa palavra você venha refletir sobre a sua conduta, sobre as suas palavras, sobre o seu jeito de pensar, sobre o seu jeito de agir. Que nós paremos de profanar o nome de Deus e que realmente que o Espírito Santo venha ter um encontro conosco todos os dias, produzindo em nós, em nosso coração, temor e arrependimento, para que venhamos agradar ainda mais a sua santidade, a sua pessoa.
Amém? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Sorriso de crente. E Deus abençoe.